Ei galera, tudo bem? Vim gravar hoje a parte de conteúdo da aula de matemática financeira, né? Por que eu resolvi dividir em conteúdo e exercícios? Eu tentei gravar tudo junto, o vídeo estava ficando muito longo e eu tentei usar a mesa digitalizadora, que eu tenho 0 habilidades. Então ficou uma porcaria! Por isso, eu resolvi gravar primeiro uma aula de conteúdo e depois eu vou gravar a aula com a resolução dos exercícios, tá? Eu vou colocar as fórmulas já escritas e a resolução toda já escrita, só que isso vai me demandar um pouco mais de tempo. E aí eu resolvi gravar o exercício primeiro, gravar o conteúdo primeiro, e para vocês já poderem utilizar as dicas que eu vou dar aqui do conteúdo para resolver os exercícios, tá? Eu dividi em 2 partes. Numa primeira parte, eu vou dar uma pincelada sobre juros simples e juros compostos. E numa segunda parte, eu vou falar sobre um passo a passo de resolução, sabe? É meio que uma receita de bolo que vocês podem usar para todas as matérias de exatas, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira e também para contabilidade, tá? Eu aprendi lá no ensino fundamental. Eu sempre resolvi exercícios de exatas dessa maneira e dá certo, tá? Então, eu vou ensinar para vocês essa receitinha de bolo para fazer a resolução, tá? Por que eu escolhi matemática financeira para a gente começar? Muitos dos alunos que estão na monitoria têm dificuldade na parte de exatas, tanto em matemática financeira quanto em estatística, tá? Então, eu resolvi começar por ela. A intenção é que a gente passe por todos os assuntos de matemática financeira. Essa é a primeira aula. Vamos ver como que vai ficar para as demais e tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, me mandem ou lá no grupo de alunos do Telegram, né? Ou mesmo no privado, que eu respondo vocês numa boa, tá? E é muito, muito importante que antes de vocês assistirem a resolução do exercício, vocês tentem fazer o exercício. Por isso que eu resolvi mandar o conteúdo hoje de uma vez, né? Gravar essa aula só com o conteúdo e o passo a passo de resolução dos exercícios, para que vocês tentem resolver o conteúdo primeiro e depois tentem resolver o exercício primeiro e depois assistam a minha resolução. Por que dessa forma? O seu cérebro vai ficar mais ativo na hora que você estiver assistindo a resolução. Você já vai prestar mais atenção naqueles assuntos que você tem mais dificuldade, tá? Então vamos começar? Vamos começar falando sobre o juros simples, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para que a gente conseguisse entender bem. No juros simples, a taxa vai incidir sempre sobre o mesmo valor. Você não vai variar o capital inicial ao longo dos meses e a taxa vai incidir sempre sobre o mesmo valor. Olha só, vou dar um exemplo de uma taxa de 10%, tá? Para que fique fácil da gente entender. Fácil de fazer as contas e vocês pegarem. Então, a taxa inicial foi de 10%. O meu capital inicial, coloquei de 100. Então, eu peguei R$100 e apliquei lá em determinado investimento, tá? A juros simples. Sobre esse valor de 100, vai incidir a taxa de 10%. Então, no meu primeiro mês, o que vai me render de juros, o rendimento, vai ser 10% de 100, que dá R$10. No segundo mês, o meu capital vai continuar sendo 100. Não há alteração do capital. Então, no segundo mês, o capital sobre o qual vai incidir a taxa vai continuar sendo 100. Então, eu vou ter 10% de 100, novamente os meus juros vão ser de R$10. No terceiro mês, a mesma coisa. Meu capital continua sendo 100 e os juros vai ser 10% de 100, R$10. O que a gente pode observar? Os juros, no investimento a juros simples, os juros são sempre iguais mês a mês. Por quê? É a mesma taxa incidindo sobre o mesmo capital, tá? Então, nós temos a taxa incidindo sobre o mesmo valor
e os juros são sempre iguais. Os juros não entram para dentro do capital, tá? Isso é a principal diferença para os juros compostos. Vamos lá. Peguei o mesmo exemplo. Vamos colocar 10% e um capital inicial de 100, tá? No primeiro mês, vai ser a mesma coisa, o valor vai ser o mesmo. Por isso que no primeiro mês, tanto faz se você aplica a juros simples ou a juros compostos. O valor dos juros que você vai receber, o rendimento da sua aplicação, vai ser o mesmo, tá? Então, 10% sobre 100 vai me render o juro de 10. Isso é o juro do mês 1. No mês 2, o que vai acontecer? Os R$10 que estavam lá, que renderam no mês 1, eles vão se incorporar ao capital. Então, a minha taxa de 10% no segundo mês, ela não vai incidir mais sobre R$100. Ela vai incidir sobre 110. Porque é o capital inicial que eu coloquei, mais os juros. Por isso que a gente fala que nos juros compostos incidem juros sobre juros, tá? Então, vai ser 10% em cima de 110. O meu juros no mês 2 vai ser de R$11. No mês 3, como que vai ser? Eu vou ter o meu capital inicial de 100, os juros do mês 1 que se incorporou ao capital, 110 então, e os juros do mês 2 que também vai se incorporar ao capital. Então, 121 ao todo. A minha taxa vai incidir sobre o total. Ela não vai incidir mais sobre R$100. Ela vai incidir sobre 121. 10% de 121 é 12,10. Então, meus juros é 12,10 nesse mês 3. E assim vai ser sucessivamente. O que a gente pode observar nos juros compostos? Nos juros compostos, os juros vão aumentar a cada mês. Por quê? Porque o capital, o valor sobre o qual a taxa está incidindo, está aumentando. Por isso que os juros também vão aumentar. E a cada período, cada mês, a taxa vai incidir tanto sobre o capital inicial, quanto sobre os juros dos períodos anteriores, tá? Agora, isso é o básico de juros simples e juros compostos, tá? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo para vocês resolverem as questões. Primeiro passo, ler o enunciado e extrair as informações. Nesse momento, vocês não vão fazer conta, vocês não vão fazer nada. Vocês vão só ler o enunciado, tá? Então, vamos lá. Vocês vão pegar as informações do enunciado e vão colocar ali no cantinho, um espacinho em branco, só para que você não tenha que ficar relendo o enunciado toda vez e acaba perdendo alguma informação. Na prova, com a correria, a gente costuma perder alguma informação. No caso de exercícios de matemática financeira, normalmente são 5 informações que a gente procura no enunciado. Os juros, que ele pode dar ou não, a taxa, o tempo, que é o tempo de aplicação, o capital e o montante. Lembrando que o capital, esse Czinho, é o capital inicial, é quanto que eu coloquei inicialmente naquela aplicação. E o montante é o capital que eu coloquei mais o que rendeu de juros, tá? Então, esse é o primeiro passo. Ler o enunciado e pegar as informações que ele me dá. Ainda ao ler o enunciado, a gente precisa procurar se é um exercício de juros simples ou é um exercício de juros compostos. Por quê? Porque as fórmulas são diferentes. O jeito de você trabalhar o exercício é diferente se for simples ou se for composto. Se for juros simples, nós temos duas fórmulas. A fórmula de cálculo dos juros, que é juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, e a fórmula de cálculo do montante. O montante já vai me dar o capital inicial mais juros, tá? Então, para juros simples, essas são as fórmulas. Para juros compostos, a fórmula é diferente, a gente tem uma fórmula só.
Então, não tenho a fórmula de cálculo dos juros compostos. Eu tenho a fórmula apenas de montante dos juros compostos. E aí, para eu achar o valor do juro, eu tenho que fazer o montante menos o capital que eu investi, para eu saber quanto que foi o juro de fato, só o juro, tá? Então, para juros compostos, a gente vai ter montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. I é sempre a taxa e T é sempre o tempo, tá? Então, I vai estar em porcentagem e o tempo vai estar em meses, anos, vai depender do exercício. E aí, uma informação muito, muito, muito importante que vocês vão fazer ainda nesse passo 1, tá? Então, no passo 1, extrair as informações do enunciado, verificar se é juros simples ou juros compostos, e aí você pode anotar aqui mesmo, ali embaixo de onde você pegou os valores, é juros simples, é juros compostos, para que você não se perca e nem use a fórmula errada, tá? Até você gravar a fórmula, eu recomendo, inclusive, que vocês, além de verificar é juros simples ou juros compostos, vocês reescrevam a fórmula é juros simples. Então, escreve ali no cantinho a fórmula, as duas fórmulas de juros simples. É juros compostos. Então, escreve ali no cantinho as duas fórmulas de juros compostos também. Isso vai ajudar vocês a memorizar a fórmula. Eu vou fazer isso para todos os exercícios? Até você guardar a fórmula, vai. Agora, uma informação e uma pegadinha que as bancas adoram colocar e que a gente não cansa de cair. É verificar se a taxa e o tempo estão na mesma medida. Como assim? A taxa e o tempo precisam conversar entre si. Elas vão ser, um vai ser multiplicado pelo outro. Então, eles precisam estar na mesma unidade de medida. Se o tempo está em mês, a minha taxa precisa ser mensal. Se o tempo está em semestre, a minha taxa precisa ser semestral. Se o tempo está em anos, a minha taxa precisa ser anual. E eu vou deixar para fazer isso lá no meio da conta? Não, eu não vou deixar para fazer isso no meio da conta. Sabe por quê? Porque a gente esquece. Então, na hora que você está montando os exercícios e pegando a informação, você já faz essa verificação. Então, são 3 coisas que vocês vão ter que verificar. Tirar as informações dos enunciados, todas aquelas ali que a gente colocou. Verificar se é juro simples ou composto. E verificar se as taxas, a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida. E se não tiver, fazer a conversão. Antes de começar as contas? Antes de começar as contas, tá bom? Para que vocês não se percam e acabem errando um exercício porque não fez a conversão de taxa. E vocês podem ter certeza, se for uma questão de múltipla escolha, a taxa, se você não fizer a conversão, uma das opções vai ser o resultado sem a conversão de taxas. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Não precisa nem... se vocês quiserem testar em alguns exercícios, podem testar, mas com certeza elas vão estar lá. As duas opções. Uma opção que você fez a conversão de taxa e outra opção que você comeu mosca e não fez a conversão de taxa. Tá? Então, vamos. Segundo passo. As bancas também gostam de trazer 2 situações. Eles colocam uma situação com juros simples e uma outra situação com juros compostos. Por que eles fazem isso? Porque aí em um exercício eles veem se vocês sabem os 2 assuntos. Eles veem se vocês sabem tanto os juros simples quanto os juros compostos, tá? E aí é importante que vocês extraiam e façam o passo anterior para as 2 informações, para as 2 situações diferentes. Então você vai fazer para a situação 1, extrair as informações, verificar se é simples ou composto e fazer a conversão de taxa. Para a situação 2, extrair as informações, verificar se é simples ou composto e fazer a conversão de taxa. Para depois você começar a fazer as contas. Até agora, você não fez conta nenhuma. No máximo, você fez a conversão de taxas ali. Mas até agora, a única coisa que a gente fez foi extrair as informações do enunciado. Esse passo é muito importante. Por quê? Porque daqui para frente é cálculo matemático. É fazer as divisões, trabalhar com equação, montar um sistema. Quando a questão traz 2 situações, é muito comum
que a banca coloque o capital aplicado é o mesmo, o tempo é o mesmo, e aí ele coloca uma situação em juros simples e outra situação em juros compostos, e aí ele pede para você achar o montante e a taxa. Então, é simplesmente conseguir resolver aqueles sistemas matemáticos que vocês aprenderam lá na 7ª série. É exatamente isso? Mas você precisa conseguir extrair as informações corretas do exercício. E até agora eu gastei esse tempo todo falando disso porque isso é um dos passos mais importantes no exercício de matemática, tá? Extrair as informações corretamente. Por isso que vocês têm que fazer o passo a passo. Não fiquem afobados, não corram, tá? Pega essa formulazinha de bolo, essa receitinha de bolo que eu tô dando para vocês e façam isso em todos os exercícios. Então, tirar o JITCM, né? JITCM, que são juros, taxas, tempo, capital e montante, verificar se é simples ou composto e verificar se as taxas e tempo conversam entre si. Esses 3 passos que vocês vão fazer em todos os exercícios. Por último, isso é uma dica que pode facilitar a vida de vocês, verifica se dá para simplificar as contas. Como assim? As bancas normalmente colocam as contas de uma maneira que você consiga simplificar. Os números são altos, então você vai ter números bem altos, porque você está trabalhando com dinheiro e tal, mas em muitas situações você consegue simplificar aquele resultado. Di, eu não sei bem ver como que simplifica. Divide por 2, vai dividindo por 2 até você conseguir simplificar, até você conseguir enxergar. Guardar aquelas regras de divisibilidade, quando que é divisível por 2, quando é por 3, quando é por 6, também ajuda muito, tá? Nos exercícios eu vou dar alguma pincelada com vocês a respeito disso. Mas sempre que possível, eu quero que vocês verifiquem se dá para simplificar ou não aquele exercício, tá bom? Essa era a primeira parte da nossa aula. Na próxima aula, eu vou começar já resolvendo o exercício com vocês, aplicando esse passo a passo que a gente definiu aqui, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.